Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Este é o lema do Partido Totalitário, o único partido da Oceânia. No mundo distópico criado por George Orwell, num dos melhores livros de todos os tempos, chamado 1984. Esse livro aqui é incrível, fenomenal mesmo, mas eu já vou te explicar por quê. Antes, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar sobre um livro bom pra caramba, um livro muito legal, chamado 1984, do famosíssimo na verdade, George Orwell. Eu já analisei aqui no canal um outro livro dele, eu vou deixar o card aqui em cima, que é A Revolução dos Bichos ou A Quinta dos Animais, depende da tradução. Mas, sem dúvida alguma, a última obra que ele publicou, que é o 1984, é a mais famosa e, não duvido nada, a melhor. Sobre o que fala, esse livro aqui só dá um gostinho, só um resuminho. O personagem principal se chama Winston Smith, e ele trabalha ali na Oceânia, aquele mundo distópico, assim, bastante exagerado, bastante hiperbólico, que o George Orwell criou, que inclusive George Orwell é um pseudônimo para Eric Arthur Blair, só a título de curiosidade. Então ele trabalha num lugar assim, bem feio, na verdade, arquitetonicamente falando, que é o Ministério da Verdade, que é um ministério do governo, um órgão do governo, que se dedica basicamente a mentir, exatamente, o Ministério da Verdade, que se dedica a mentir, a falsificar documentos, a basicamente reescrever a história. Toda a sociedade que está em volta, toda a sociedade que rodeia o Winston é profundamente padronizada e absolutamente controlada, com todos os cidadãos sendo vigiados constantemente pelo partido, na figura de um grande olho, tá aqui na capa do livro, que é o grande irmão, presente nas salas de aula, nas televisões, nas câmeras na rua, em todo lugar. Por que eu tô falando sobre esse livro? Em primeiro lugar, porque é fenomenal, e em segundo, porque na última semana, eu ouvi 3 apresentações sobre esse livro na minha escola, de 3 colegas meus, que foram todas apresentações muito boas, inclusive não sei se algum deles vai assistir esse vídeo, mas parabenizo. E teve uma que me chocou muito, que foi de um colega específico meu, que é um cara fenomenal, que ele fez o seguinte, que é algo que ele fez e que demonstra, que transmite, expressa muito do espírito que é esse livro, porque esse livro te deixa um pouco paranoico. Deixa eu explicar, ele fez o seguinte, ele pegou um papel, deixa eu pegar aqui um papel do caderno, e pegou um papel assim e distribuiu pra turma. Então ele, em vez de fazer um PowerPoint, como o pessoal costuma fazer, ele fez um papelzinho, entregou pra todo mundo e falou: tá bom, gente, olha, o personagem, eu já falei pra vocês, o personagem principal se chama Winston Smith. Mas ele falou outra coisa, falou que o personagem principal se chamava, sei lá, Paulo, e contou uma história nada a ver. Eu que já tinha lido o livro que ele tava apresentando, fiquei um pouco confuso, assim, não sabia do que ele tava falando. Mas ele tá ali no início, então de repente ele diz: olha, gente, isso daqui é tudo mentira, ó. Rasgou o papel, assim, um ato foi muito legal. Porque nós não estamos no mundo normal, nós estamos no 1984. Ele te apresenta uma coisa que você acredita. Eu acho que não resultou isso. Ele te apresenta uma coisa que você toma como verdadeira, mas depois esfacela ela. E você não tem certeza se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se um livro lá, o livro do Goldenstein, que é um livro que aparece na história, existe ou não, se o grande irmão, aquele olho que está sempre vigiando os cidadãos, existe ou não. Então é uma obra muito interessante nesse aspecto. Qual é o objetivo do livro, basicamente? É criticar os regimes totalitários. Isso é algo bem que, assim, é bem óbvio, não precisa pensar muito e analisar a obra muito para você perceber isso. É feita uma crítica especialmente ao stalinismo, que também gera alguma confusão, porque como é que o George Orwell, que é assumidamente socialista, faz um livro desse, né, criticando o stalinismo? Em primeiro lugar, porque ele tinha cérebro, né? Olha só que coisa maravilhosa. E ele, então, percebeu que o stalinismo não era nada bom e fez um livro criticando os sistemas totalitários em geral, mas especificamente o stalinismo, que era um regime, e como é de fato o regime que é descrito neste livro, um regime totalitário, um regime que controla a vida dos cidadãos, um regime que censura, que reescreve a história, esse elemento do Ministério da Verdade
é algo que também existia na União Soviética, mas ele também tem aquela coisa que eu, inclusive, no meu outro vídeo, que eu já mencionei, da Revolução dos Bichos, não falei corretamente. Então já fica aqui uma correção, que é, ele acreditava, ele ficou decepcionado com o stalinismo e tal, mas ele acreditava que aquilo não era o verdadeiro comunismo, e que o verdadeiro comunismo tinha que ser feito de outra maneira e tal. Mas ele não acreditava que o comunismo, não deixou de acreditar no ideal comunista, mas ele, de fato, percebeu que o stalinismo era mal e fez um livro criticando aquele regime. As características da obra são muitas, nuances são inúmeras. Sobre o tema de reescrever a história, tem um negócio que, assim, é genial a maneira como ele satirizou isso, que foi a história dos gramas de chocolate. Não lembro dos números exatos. Imagina que todo cidadão tinha uma ração de chocolate, né? Então, você tinha direito a 20 gramas de chocolate por dia. Então, sai comunicado do governo dizendo que, olha só, o chocolate não vai diminuir devido à crise econômica, não vai, podem ficar tranquilos, mas vai lá, o chocolate diminui. Então, em vez de 20 gramas, você tem 15 gramas de chocolate. Eu tô inventando aqui os números, mas o exemplo é o mesmo. Então, qual era o trabalho do Winston? No início da história, isso é muito bem retratado. Ele pegava lá todos os documentos históricos tal que diziam que antigamente se comia 20 gramas de chocolate e mudava aqueles registros de 20 para 10. Então o pessoal que agora está comendo 15 gramas de chocolate vai ver os registros históricos. Em vez de eles verem a verdade, que era antes era 20 e agora é 15, eles veem que antes era 10 e agora é 15. Então eles, em vez de ficarem tristes pela descida, eles ficam contentes. Então é um esquema de manipulação das massas genial. É muito genial no sentido que é muito eficaz, é muito, inclusive, assombroso a maneira como eles fazem isso. Fala sobre a polícia secreta, a polícia da verdade, a censura. No desenrolar da história, o Winston desenvolve um relacionamento secreto com uma menina chamada Julia. A linguagem do livro é muito envolvente, você lê assim num instante. Eu lembro que comecei a ler esse livro há mais de um ano, mais de 2 anos quase. Eu andava com ele embaixo do braço, não parei, não larguei o livro enquanto não terminei de ler, porque é muito envolvente. Mando também um alerta que tem umas partes bastante indecentes, bastante adultas, digamos assim. Então não é nem pra criança, assim, até pra adolescente. Eu acho que eu li esse livro muito cedo, quando tinha o quê? 13, 14 anos, devia ter lido mais tarde, talvez com essa idade. Mas não deixa de ser um livro fenomenal, e que também demonstra uma capacidade intelectual assim, gigantesca, monumental do Orwell. Por quê? Porque ele está criticando o stalinismo, está criticando o exemplo prático do comunismo. Eu já falei sobre o comunismo outras vezes aqui no canal. Se você ainda não assistiu, clica aqui e vai assistir a análise do Manifesto Comunista. Mas demonstra uma capacidade intelectual gigante, monumental do Orwell. Isto posto, a única coisa que falta, que eu gostaria também de mencionar, é o lema do partido, que foi a maneira que eu escolhi para começar esse vídeo. Qual é o lema do partido? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Uma série de paradoxos bem estranhos. Mas, só para você ter uma ideia, por exemplo, guerra é paz. Como assim guerra é paz? É porque naquele mundo que o Orwell criou, existia a Oceânia, a Lestásia e a Eurásia. Não depende da tradução, os nomes variam um pouquinho de acordo com a tradução, beleza? Mas a Oceânia estava constantemente em guerra com um deles. Salvo engano, era com a Lestásia, tá bom? Mas eu não tenho certeza, que eu já li esse livro há um tempão. Mas o ponto é, eles estavam sempre em guerra com um desses. Por que eles estavam em guerra? Porque essa é uma técnica muito usada pelos ditadores. O que acontece quando, assim, é fome, crise econômica, crise política, totalitarismo, a população insatisfeita? Como é que você unifica a população? Como é que você agrega todo o esforço político no seu lado? Você começa uma guerra, você aponta um inimigo externo e você unifica a nação para combater esse inimigo externo. Esse inimigo externo não precisa ser de fato um inimigo. O ponto é que o pessoal ache que ele é um inimigo para você conseguir controlá-los e subjugá-los com mais facilidade. Era esse o objetivo das guerras. Da guerra que é mencionada. Não tem cenas de guerra propriamente ditas aqui no livro. E tem um momento em que o foco, o inimigo da guerra se altera completamente. Então imagina, era como se vou inventar aqui, eu tô no Nordeste. Então o Brasil, que o exército brasileiro, Pátria Amada Brasil, tá lutando contra a Argentina, tá bom? Vai roubar o troféu da Copa do Mundo que o Messi levou em 2022. Então, o Brasil tá ali lutando com a Argentina, e é como se, de repente,
saiu esse comunicado dizendo que, olha, a gente não tá mais em guerra com a Argentina, a gente tá em guerra com os Estados Unidos. Aí, então muda. Então o que é que o Winston teve que fazer? Ele, juntamente com os colegas todos, teve que ir no Ministério da Verdade, recolher todos os registros históricos, fotográficos, documentos, jornais que falavam que o Brasil estava em guerra com a Argentina e mudar. Falar que em vez de Argentina, trocar lá e colocar Estados Unidos. E o George Orwell expressa esse totalitarismo, expressa essa manipulação de maneira brilhante. Esse livro aqui é fenomenal. Última coisa, eu falei que o lema do partido era a última coisa, mas eu lembrei de mais um elemento que eu não posso deixar de mencionar, que é a nova fala, nova língua, depende também da tradução, que é o idioma aqui da Oceana, essa Oceana distópica, idealizada pelo Orwell, e que também demonstra um gênero de manipulação muito sofisticado e muito bem pensado, que é a seguinte: como é que você começa uma revolução? Em primeiro lugar, você começa com os livros. Ah, não, a Revolução Francesa começou lá, com a queda da Bastilha, não sei o que tem, papapá. Não, começou com os livros. Começa sempre com os livros. Não começa assim, não é um dia que o pessoal vai lá, toma poder, ganha uma eleição do nada e pronto, agora sim foi... Não, começa com a filosofia. A Revolução Russa, como é que o comunismo, gente, como é que o comunismo veio ao mundo? Com um manifesto comunista. Primeiro eles escreveram um livro, tá bom, lá no século XIX, e depois que foi ter uma repercussão política concreta, tá bom? Então como é que a revolução é feita? Com os livros. Como é que os livros são construídos? Através ali da escrita, né? A linguagem. Então se você reduz o vocabulário e você não deixa palavras para que as pessoas consigam expressar a insatisfação, o medo, a revolta que elas têm, elas não conseguem pensar. Deixa eu explicar melhor. Tem várias palavras para dizer incrível. Então imagina, a minha mãe é incrível. A minha mãe é sensacional. A minha mãe é extraordinária. A minha mãe é fenomenal. A minha mãe é excelente, etc. Muitos sinônimos. Essa é a chamada relação de sinonímia. Mas agora, se eu eliminar todo esse vocabulário, se eu deixar bom, ou então incrível. Vamos usar a palavra incrível, que o bom foi um colega meu que utilizou também de exemplo. Incrível. Você não tem mais sensacional, você não tem mais extraordinário, você só tem incrível. E como é que eu digo algo que não é nada incrível? Eu digo que é péssimo. Mas não, também não existe a palavra péssimo. Fica só incrível e não incrível. Também já tira mais uma palavra. Você reduz, você corta, você tem esse número de palavras, você corta grande parte do vocabulário. Você reduz a capacidade de expressão, de linguagem, a capacidade intelectual da população. Você reduz essa capacidade e, consequentemente, você reduz o risco de revoluções. Porque as pessoas não vão ter palavras para expressar a revolta, a insatisfação, a indignação delas com o partido, com o governo totalitário de 1984. Então esse daí também é um detalhe assim muito legal. E eu poderia ficar aqui falando a noite toda. Depois tem aqui um monte de coisa. Depois eles se juntam à revolução, mas na verdade a revolução é uma mentira. Depois tem o relacionamento do Winston com a Julie. Depois tem a mentalidade da Julie, que também ela odeia o partido, mas ela, para se disfarçar, demonstra muita emoção com o partido, etc e tal. Depois fala sobre as prisões, a prisão em que o Winston é colocado no momento da história. Depois os métodos, a Sala 101, que também é uma sala sinistra. Você fica muito curioso para saber o que tem dentro daquela sala, que todo mundo morre, todos morrem de medo de entrar lá dentro. Uma sociedade em que os pais denunciam os filhos... Tô aqui invertendo o negócio. Em que os filhos, quando vêm os pais tendo algum pensamento, alguma palavra, falando enquanto dorme, alguma atitude minimamente questionável aos olhos dos partidos, os filhos denunciam os pais. Isso daí acontecia em Cuba, tá bom? Então, é muito bom, mas sem dúvida nenhuma, o maior símbolo deste livro é aquele que está na capa, que é o olho, o grande irmão está de olho em você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois, não sei se meus colegas vão ver isso aqui, mas se algum deles que fez e apresentou esse livro também tá de parabéns, fica aí esse registro aqui de um livro fabuloso, fenomenal. E agora eu vou usar todos os sinônimos que eu mencionei ali no exemplo. Fenomenal, sensacional, incrível, fabuloso, excelente, que é, em 1984,
5 estrelas, é muito, mas muito bom. Assim, impressionante a maneira como o George Orwell conseguiu pensar e escrever uma obra como esta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já metralha aí o botão do like, se inscreva aí no canal, por favor, que isso aí ajuda muito, e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Não se esqueça, eu vou repetir novamente, o grande irmão está de olho em você. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!